Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. E o convidado de hoje, entrevistado, é o rinoceronte. Ele é o guarda-roupa. Ele é que tiver na frente dele, ele, ó, imagina um trem desgovernado, uma carreta desgovernada. Esse cara que tá aqui do meu lado. Bruno Nascimento, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado aí, viu? Valeu mesmo por sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, cara. É um prazer estar aqui, prazer receber esse convite aí de você para participar do podcast. Valeu. Tá? Eu agradeço demais aí o espaço, a credibilidade. Obrigado. E, cara, vamos trocar uma ideia aqui. Eu acho que vai ser bem proveitoso aí a gente falar de futebol americano, que é um esporte que eu amo, né? Que tá em crescente aí no Brasil. Show! Quem é você, Bruno? Bom, meu nome é Bruno Nascimento, né? Tenho 31 anos de idade, sou atleta de futebol americano há 10 anos. Estou tendo 10 anos que eu pratico, né, essa modalidade aqui no Brasil. Bom, sou atleta de fato desde os meus 11 anos, joguei basquete durante um bom tempo aqui em Belo Horizonte e depois migrei aí pro futebol americano. Caso bacana, a gente vai falar sobre isso, mas é isso. 31 anos, atleta... casado, cara, família e apaixonado pelo esporte. Show de bola. Vamos pular pro monitor ali, vamos ver ali as fotos. Ô, Demetrio, solta aí pra gente ver aí o que é o rapaz aí. Opa! Vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Opa, olha o guarda-roupa aí. E aí, fala pra mim. Esse foi um Media Day que a gente fez, cara, antes da pandemia, se eu não me engano. A gente estava preparando já o início, né? Aí veio a pandemia, foi mais ou menos esse ano. Media Day, para quem não sabe, é quando os atletas se juntam ali para tirar umas fotos de estúdio, para fazer um marketing ali. E aí isso aí foi logo após o treino. Aquilo foi do time do Galo? Isso, ali foi do Galo Futebol Americano, exatamente. Cara, aí foi a realização aí de um sonho. Isso aí foi pelo Sul-Americano de Futebol Americano no ano passado, né? Ano de 2024. Né? Desculpa, 2023, 2024 não, porque a gente acabou de entrar em 2025, né? A gente ficou um pouquinho assim. Fui convocado, né? Representar o Brasil aí nesse Sul-Americano, a gente foi campeão. E, cara, dá pra ver a lágrima no meu olho ali na foto ali. Bacana, poxa. Chique demais, poxa, do Galo de novo. Né? Isso aí foi no Mineiro, antes da pandemia também, se eu não me engano, né? A gente tava lá no Sesc, né? A gente teve um jogo contra o Cruzeiro nesse dia, a gente tava aquecendo. Contra o Cruzeiro. E uma das boas fotos que eu tenho, eu sou um cara, bruxa, péssimo pra foto, não dou sorte, cara. Às vezes o fotógrafo manda 400 fotos, não acho nenhuma, mas eu acho algumas boas aí. Ficou bacana, velho, ficou doido. Essa, cara, foi na final do Brasil Bowl de 2023, cara. Final do Brasil Bowl de 2023, a gente jogou contra o Itajaí Almirantes, né? E esse aí tá do meu lado é o Ryan David. O Ryan David é um dos melhores atletas aí, se não o melhor atleta em atividade hoje no Brasil. Poxa, ele é fera mesmo. Tenho a sorte de chamar ele de um dos melhores amigos que eu tenho. Dividimos o campo desde 2019. Show de bola. Ainda lá, né, do Sul-Americano, só foi o primeiro jogo, né, desse uniforme verdão aí, bonito. Esse time, ele... Esse é a seleção brasileira, né? Isso, Brasil Onças, né, a seleção brasileira aí de futebol americano. Tem outras modalidades também, né, flag football, mas essa é a modalidade que eu pratico, que é o full pads. Isso aí a gente tava entrando no campo aí. Me pegaram aí nesse take. Cara, isso aí foi no ano passado. Poxa, estádio? Foi a final do Brasileiro do ano passado lá em Recife. Contra o Recife Mariners. O estádio tava lindo, torcida em peso. Achei que ia dar pouca gente, até que não. Um estádio de Copa do Mundo, é o Castelão, se eu não me engano, tá? Minha memória é ruim de novo. Mas isso aí foi no início do jogo aí pra entrar ali. Os capitães entram ali pra fazer o cara coroa, né? Aí, legal. Tiraram essa foto aí, foi bem antes de entrar. Você é capitão? Sou capitão. Cara. Sou capitão do time. Legal. E isso aí é o que a gente busca, né, cara? Isso aí foi o sonho realizado. A gente foi campeão brasileiro em 2023 depois de muito trabalho. Chique. E aí essa foto aí coroa tudo isso aí que a gente busca, né, cara? Sim. Como atleta, né, de alto rendimento. E discretivo, cara. Isso é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. A gente trabalhou muito nesse ano e conseguimos levantar a tal da onça, né? Que é o troféu aí da BFA. Né? O símbolo da BFA é uma onça. E aí a gente sempre falava, não, a gente vai buscar a onça, vamos atrás da onça e tal. E conseguimos ter essa onça aí. Esse troféu aí. Esse troféu foi quando a gente foi campeão, né? Nós ganhamos do Chile, né? No segundo jogo desse Sul-Americano.
Fomos campeões invictos. Isso foi em Brasília, tá? Tá. Nesse Sul-Americano, né? É o mesmo Sul-Americano das fotos anteriores. Isso aí foi em Brasília, né? E a gente jogou contra o Chile nesse dia aí, ganhamos deles. Se eu não me engano, foi 47-0, tá? Poxa! Meus caras não fizeram nada. A gente foi superior, né? Nossa senhora! E conseguimos aí, né, cara, esse troféu aí. Uma ótima, né? Uma outra realização também da minha carreira que, cara, eu vou contar para meus filhos com toda certeza, né? Pela seleção, né? Representando o país que eu vim. Então é uma memória, assim, que eu vou guardar pro resto da vida. Legal demais. Nossa, que foto, hein? Que isso, é uma foto legal, cara. Foi no jogo contra o Cruzeiro, né? No Mineiro, que a gente teve, se eu não me engano, isso é 2022 ou 2021. Tem que, né? Mas assim, foi o Mineiro. E aí é o quarterback deles, tá? Um americano, o número 85 que tá com a bola, foi tentar correr no meio. Pegou ele. E eu peguei ele ali antes de ele dar sequência na corrida. Nossa. Boa foto. Cara, essa é uma das minhas fotos favoritas. Isso foi na final, só pra contextualizar, em 2023, o Galo Futebol Americano, que era a equipe que eu fazia parte, nós jogamos 2 campeonatos brasileiros distintos. Existe a BFA e a CBFA. A CBFA é da federação, né? Essa chelada pela federação. A BFA é uma liga privada, digamos assim, né? Pra resumir. E aí a gente tava no Couto Pereira, lá em Curitiba, jogando a final contra o Curitiba Crocodiles. E essa foto aí foi uma interceptação que eu fiz faltando 2 minutos e meio, se eu não me engano, pra acabar o jogo. A gente tava ganhando, tava 14-13, se eu não me engano. 14-13, jogo pegado, faltava 2 minutos pra acabar. E eles estavam na red zone. Red zone eu vou falar um pouco depois sobre, mas a red zone, eles estavam próximo ali de marcar o touchdown, bem perto ali, de cruzar essa linha de touchdown. E aí eu interceptei nessa bola, né? Interceptei, o quarterback lançou ela. Cortei a linha de passe desse receiver aí que tá de branco. Ou seja, você tava lá no fundo, quase. Eu tava no meio do campo, digamos assim, e aí eu cortei essa linha de passe. Você foi o Coringa. Interceptei essa bola. E, cara, essa foto é uma das minhas favoritas. Eu vou fazer um quadro dela enorme na minha casa um dia. Poxa. Porque tava tudo meio tenso, né? Infelizmente a gente. Pessoal lá todo mundo. Galau Quinas tá ali, o Quinas, né? O treinador, e Sargento Cassiano ali, todo mundo ali, tudo meio tenso, porque 14-13, se eles marcam um touchdown ali, ia ficar difícil buscar, porque a gente tinha menos tempo e eu consegui interceptar. Né? Infelizmente a gente não chegou a ganhar esse jogo, a gente perdeu ele no finalzinho, foi um jogo emocionante. Pessoal que tem mais curiosidade, procura lá no YouTube, Galo Futebol Americano vs Curitiba Crocodiles, que tem um jogo lá na íntegra. Muito interessante, foi um jogão de bola. Show. Isso aí também, né, foto na seleção, né? Assim que eu recebi essa medalha aí, que eu guardo com muito carinho, de campeão sul-americano. É uma foto bacana, tem a foto até do meu perfil do Instagram, essa foto aí. Gosto muito dela. Com o Galo Futebol Americano, né? Esse uniforme branco aí, bonito. Isso aí foi na final de 2023. 2023 a gente também jogou 2 campeonatos, né? 2022 a gente jogamos 2 campeonatos, 2023 também jogamos 2 campeonatos, e essa foi a final da CBFA, que foi aqui em BH. Sim. Foi aqui em BH, e aí a gente jogou lá. Pô, bacana. Isso é uma foto antiga, cara. Essa foto é de 2019, foi o meu primeiro ano pelo Galo Futebol Americano. Isso aí, onde é que você jogou a bola? Foi lá naquele campus ali da Faculdade Universo? Exatamente. Sei, essa foto é exatamente lá. E é uma foto bem legal, eu gosto muito dessa foto. A gente jogou contra o América pela temporada regular do Campeonato Brasileiro, né? Aí foi meu primeiro ano, né, querendo mostrar serviço no Galo, né? Digamos assim. O campo ali é bom. O campo é excelente. Cara, é uma foto que eu gosto bastante. Foto antiga, eu tava magrinho, cara. Joguei né, vou falar um pouco depois sobre isso, mas joguei no América Locomotiva, né? Foi meu primeiro time, assim. Era Minas Locomotiva, depois virou América. Isso foi em 2018, cara. Quando a gente jogou contra o Botafogo. Era um time que a gente nunca tinha ganhado na história do time. E esse dia a gente ganhou do Botafogo. Poxa. No último lance. Esse jogo foi emocionante, cara. O último lance a gente pontuou e acabamos o jogo e viramos. Poxa. Foi um jogão. Foi chique demais. Isso aí no playoff, cara. E também em 2018... Então ele não tava nem vendo, segurou da bola ali, pelo Locomotiva, esse é um quarterback americano. Esse jogo é contra o time Vila Velha Tritões, é um time tradicionalíssimo do futebol americano
brasileiro, um time lá de Vila Velha, Espírito Santo. E a gente tava jogando os playoffs lá, o mata-mata, né? Se não me engano, não sei se isso era uma quarta de final, né? Digamos assim. E aí eu tava quase chegando ali no quarterback, esse cara que tava no chão, ele tentou me cortar, né? O famoso técnica de bloqueio, cut block. Ele acabou me atrasando um pouco. Quase que eu consegui chegar aí no Nico Fortino, que é esse quarterback que tá lançando a bola. Boa memória. Aí, cara, olha. Esse aí é o famoso abraço, né? Amigável. Cara, Cara de costas, ele viu. Foi no... Gosto muito, esse é o quarterback que eu chamo Gucci, gosto muito dele, menino muito bom. Foi contra o Cruzeiro no Mineiro de 2022. Isso foi naquele campo de Nova Lima, Cassus Fuentes. Tá. Que o time né, o Leão joga lá, né? O Nova Lima. Então, assim, foi lá, cara. Foi a final do Mineiro, a gente foi campeão mineiro nesse ano. Foi um jogo excelente, meu, assim, individualmente. Coletivamente também jogou muito bem. Esse foi o famoso sec, né? Que é exatamente isso, quando o quarterback tá dentro do pocket, né? Que é essa proteção aí dos OL. Se você colocar na esquerda aqui um pouquinho, você vai ver uma galera ali que tava protegendo ele tá dentro do pocket ainda, e eu consegui filtrar e derrubar ele dentro desse pocket de proteção, né? Atrás da linha que a bola sai, que é a linha de scrimmage. Então, esse fundamento chama sec. Eu consegui sacar ele antes dele sair com a bola, ou passar ela, ou fazer algo. Legal. Nossa senhora, você tá doido. Essa é uma foto bacana. Isso foi voltando da pandemia, cara. Voltando da pandemia, a gente fez um amistoso lá em Santa Catarina contra o time tradicional demais de futebol americano, que é o Timbó Rex. Time tricampeão brasileiro, tem um excelente programa lá. E a gente foi pra lá pra jogar contra eles. Foi um amistoso, passou até na ESPN esse amistoso na época. Poxa. Foi transmitido. Bacana. Isso é uma memória bacana aí desse jogo aí, a gente fazendo um famoso gang tackle. Quando chega um, depois a gente chega pra completar. Nossa. E faz aquele montinho em cima do cara que tá com a bola. Até tirar a bola do cara. Na verdade, ele já tinha acabado a jogada, né? Que ele cai no chão, a jogada é encerrada ali. Mas como é muito rápido, às vezes a gente não dá pra frear antes, e aí a gente acaba acontecendo isso aí que tá acontecendo nessa foto aí, ó. Isso aí foi no mesmo jogo do Botafogo que eu comentei antes. A gente... Jogo pegado, cara. Você vê a torcida ali, que a torcida tava bem vidrada, era um jogo muito próximo ali, a gente tava ganhando, o jogo tava acabando, e a gente conseguiu sacar o quarterback do Botafogo na época. Eu e o meu amigo aí, Roberto Shaw, amigo de longa data aí, que é a mesma coisa, ele vai por cima ou por baixo, e quem sofre é o cara que tá com a bola na mão. Putz. Nossa, essa aí é antiga, cara. Isso foi 2017 ou 16, tá? Eu tenho que ficar tanto tempo isso aí. Isso foi em Nova Serrana, cara, na arena lá de Nova Serrana. A gente jogou contra o Sada Cruzeiro nessa época. O Sada Cruzeiro, time top da época, foi campeão brasileiro, inclusive. E aí a gente tava... Era Locomotiva ainda, tá vendo? Não tinha virado América ainda. Isso. E foi um jogo muito bacana. Muito bacana, tava cheio o estádio, né? E tem esse tempo aí. Isso eu devia pesar o quê? Uns 90 quilos, 89 quilos. Tá com quantos quilos hoje? Eu peso 109 quilos, cara. Pesado. Pesado. Então dessa época pra cá eu ganhei uns pezinhos aí. Boa. Beleza, finalizamos. Vamos lá, vamos às perguntas, vamos às dúvidas. Brunão, chama você de Brunão, tá, velho? Fica à vontade. Brunão, como surgiu seu interesse pelo futebol americano? Cara, o meu interesse, ele surge em 2013. Vou explicar aqui rapidamente. Fala pra gente. Em 2013 eu servi o Exército Brasileiro. Eu sou aspirante oficial R2, né, da reserva. Então eu servi no CPOR BH, na turma de 2013. E eu saio de lá depois desse curso, aspirante oficial da reserva, né, temporário. Legal. E durante esse curso eu, né, conheci vários amigos. Um deles é o Guilherme Aleixo. Vou mandar um abração aí pro Guilherme, que tá lá no Canadá agora. A gente se viu junto. E no final, assim, meu nome de guerra é Nascimento, né? Ele falou: Nascimento, você não tem interesse em jogar futebol americano? Não, você tem caixa. Falei: futebol americano, Aleixo? Tem isso aqui? Ele falou: tem uma equipe chamada Minas Locomotiva, inclusive vai ter uma seletiva em breve. Isso foi no final do nosso ano de 2013. A gente estava se formando já no Exército. Eu falei:
Me manda, que eu vou ver. Ele mandou no Facebook na época lá o link de inscrição, fiz o link, fiz a inscrição e... Fui. E aí, cara, cheguei lá, fiz o teste, foi amor à primeira vista. Fiz o teste, na verdade, assim, o teste, você não faz nada com bola, né? Isso, um teste físico. Então, a seletiva, os times, eles naquela época, né, queria ver se você tinha um ímpeto ali, pelo menos mínimo, pra praticar um esporte. Saber correr, né? Isso. Que infelizmente tem pessoas que, assim, chega lá, não tem nem o básico. Aí pra você desenvolver, isso demora muito tempo. Mas, normalmente, se você é um cara mais atlético, faz academia e tal, você tem mais... estrutura, né? Exato, básica, né? Sim. Você tem mais chances de dar certo, digamos assim. E aí eu lembro que o teste era corrida de 40 jardas, alguns testes de cone, de velocidade, de mudança de direção e tal, e eu passei, fui aprovado na seletiva. Aí fiquei naquela ansiedade, né, cara? Porque eu lembro que eu fiquei ansioso, aí um mês depois, assim, começou os treinos. Eu fui. E aí foi amor à primeira vista, cara. Que chique. Aí, pô, chegamos lá, né, já tinha uns veteranos, eu era novato, né, tal, e, pô, nunca tinha pego numa bola de futebol americano na vida. E aí começou a minha trajetória e o interesse ser despertado a partir dali. Então, assim, né, eu fui atleta a minha vida inteira de basquete, eu joguei dos 11, né, joguei dos 11 até os 17, 18, e aí eu interrompi para servir o exército, saí do exército. Quem é atleta entende o que eu vou falar, cara, mas a gente depende quimicamente daquilo ali, cara, sabe? O vício, né, cara? Competir, viajar com a galera, sabe? Competição, aquilo ali move a gente. O clima, né? É isso. E acaba que no exército eu tive uma experiência um pouco parecida no sentido dessas sensações. Que é tudo diferente, tem aquela questão, saca? E depois que eu saí, eu falei, putz, o que eu vou fazer agora? E o futebol americano, ele linkou essa parte da minha vida que ia ficar meio que em stand-by, assim, digamos assim, né, cara? E linkou mais rápido que eu imaginei. Poxa. E aí eu passei desde essa época, né, a praticar o esporte. Eu nunca mais parei, cara. Tô aí até hoje. O seu primeiro jogo foi quando? Depois do treinamento? Surgiu quando? Meu primeiro jogo? Quando você entrou, você demorou quanto tempo pra se preparar lá pra ir pro primeiro jogo? Há uns 4 meses. Uns 4 meses? Eu entrei, aí pré-temporada, não teve campeonato mineiro naquela época, e a gente fez a off-season, que a gente chama, né? A preparação de treino ali, né? Treinos recorrentes e tal. E o meu primeiro jogo, eu procurei foto pra trazer, mas eu não tenho foto daquela época. Meu primeiro jogo foi 4 meses depois contra o Santos Tsunami. Eu lembro disso até hoje, lá em Santos, com a equipe de Santos. E a gente jogou lá no CT Rei Pelé. Legal, poxa. Eu lembro disso aí, claramente na minha cabeça. Foi o meu primeiro jogo. Top. Que eu pisei num campo de futebol americano. Gente, sem saber a mínima ideia que eu tava fazendo, tá? Mínima ideia, cara. Frio na barriga é o extremo, né? Vamos pra dentro pra ver alguma coisa, porque o esporte é complexo demais. Mas assim, foi uma sensação bacana, assim. Levo o resto da vida. Como é que funcionava o seu treinamento? Cara, a divisão semanal. Isso. Dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo das fases da minha carreira. Nessa época, primórdios ali, né, cara, o esporte ainda tava em crescimento. Construção também. Exato. Ali a gente treinava uma vez por semana, todo sábado, né? Eu não tinha muito acesso a nutrição específica, treinamento específico pro esporte. Até então ali eu achava que era bodybuilding. Tem que ser grande, enorme, vou pra academia, puxar ferro, e é isso. Comer o tanto que eu tenho que comer. E isso foi meio que se quebrando ao longo da minha trajetória no esporte. Então eu iniciei ali com esse pensamento por conta de ser escasso mesmo as informações. E o esporte foi, né, crescendo no Brasil. E eu fui me preparando melhor em relação a esse tipo de coisa. Então, um tempo depois, eu fui entender que, cara, não é bodybuilding o esporte. Futebol americano. É específico demais. Muita explosão. Muita explosão, muita força, muita transferência. Entende? Então, eu preciso trabalhar isso. A alimentação também, eu preciso saber como é que funciona, né? Questão energética, gasto energético, não é... E você que correu atrás disso? Cara, inicialmente sim, né? Sim. Google, YouTube, fui vendo, né? Eu falo inglês, então eu tive essa facilidade de procurar muita coisa, artigo americano e tal. Então isso me ajudou. Mas depois eu tive profissionais que me ajudaram, atletas experientes que chegaram, cara,
que não funciona desse jeito, é assim que é a preparação. Então hoje, eu tô falando do Bruno né, sim, claro. Hoje, por exemplo, eu participo de um programa de um time, né, que treina 3 vezes na semana, né, vou dar como exemplo o Golf Futebol Americano, que é o último que eu tava, né, no ano passado, fiquei no Golf de 2019 até ano passado. Cara, 3 vezes na semana eu treino, né, terça, quarta e quinta, segunda-feira reunião de vídeo, que o futebol americano não é só campo, ele é muito tático. Pra olhar as estratégias, pra olhar estratégias, você aprender sobre aquilo ali, entende? Então a gente gasta tempo com vídeo, então é um dia pra isso, terça, quarta e quinta-feira treinos no campo, né, sexta, sábado, domingo, recuperar, às vezes treino sábado também, entendeu? Tô falando treino só de campo. Entendi. Aí tem uns treinos de academia, que é de segunda a sexta-feira, e tem uma periodização para isso, certo. Entende? E aí eu descobri hoje que, cara, meu treino hoje é totalmente diferente, cara. Eu treino num box crossfit, porque é uma academia convencional, não consigo fazer. Então tem base de LPO, por exemplo. Entende? Legal. Em determinado momento ali da preparação, da periodização, tem aquela parte de pliometria, então salta em caixa, joga bola. Então tudo isso é um pouco importante. Baseado no CrossFit. Tem movimentos, é um pouco baseado. Então, o LPO também é fundamental em todas as modalidades, eu acho. A LPO é o esporte base, na minha opinião, para qualquer esporte. Cara, interessante pra caramba. Entende? Então, assim, hoje, né, a minha preparação é essa. Então, tem a periodização. Agora, por exemplo, eu tô em off-season. Né? Então, tô construindo a base, né, toda pra quando chegar no período de temporada, eu utilizar essa base. Porque eu sei que em período de temporada, por exemplo, eu não consigo treinar para ganho de nada. Eu só vou fazer a manutenção daquilo que eu ganhei no off-season. Claro, você pega mais leve. Não tem lesão, risco de lesões também, né? Exatamente. Então, durante a temporada, o corpo tá o quê? Certo. Cara, em recuperação. A ideia da temporada é o quê? Você ficar, stay fresh, né? Só ajustar. Você ficar o mais recuperado possível, né? Então, hoje eu trabalho com... Vou dar um salve aí pro Coach Mike, Coach Polastri, que é um cara lá do Sul, atleta, assim, excepcional, de futebol americano, né? E hoje ele é treinador e ele faz um programa chamado Strong Base, né? Esse é um programa que tem atletas de todo o Brasil, que ele faz essa periodização pra gente, né? Ele monta o nosso treinamento e é baseado minuciosamente naquilo que a gente vai precisar pro ano inteiro. Isso que eu ia te perguntar. Esse treinamento é todo baseado como se fossem os jogadores da NFL? Cara, sim, a gente tem que chegar o mais próximo possível. Isso. Claro que lá eles têm uma estrutura totalmente diferente e claro que lá eles têm um calendário totalmente diferente. Sim. Né? Diferente. Mas a gente tenta chegar próximo de algo parecido. Então, igual eu falei, né? Nesse início, base de LPO. Isso. Né? Daqui a pouco a gente vai começar no período de força e aí é fazer força mesmo, não tem como correr. Entende? Depois, nesse período de força, aí a gente vai fazer essa transferência dessa força que a gente ganha, então movimentar a carga pesada mais rápido que a gente conseguir, sabe? Que é isso que transfere pro campo. Que pro campo é isso, eu preciso de explodir o tempo inteiro. Né? Eu preciso de movimentar potência, exato. E aí chega na in-season, né? Aí, manutenção, cara. Entenda que durante a temporada você não vai ganhar nada. Tudo que você ganhou no off-season. Então trabalha bem no off-season durante a temporada, aí você vai ter que ficar ali o mais fresco possível pra você render dentro do campo dos jogos. Isso. Saca? Então, pra eu entender e aprender isso, levou um tempo, cara. Hoje é muito mais fácil pro cara que tá começando. Hoje ele tem muita informação e muita saca. Tem, graças a Deus, né? Exatamente. Graças a Deus. No período que eu comecei foi um pouquinho complicado, mas a gente vai aprendendo, né? Tive pessoas maravilhosas que me instruíram nisso, para hoje eu ter o máximo de conhecimento, né? De conhecimento e de estrutura para trabalhar e me desenvolver, né? Show de bola, show de bola. Dieta também? Dieta também. Dieta diferente, cara. É bem programada a dieta de vocês? Bem programada. Claro que o que eu tô falando aqui é a minha realidade. É a realidade do futebol americano no Brasil, cara. Isso. Não é. Saca? Então é muito bom eu deixar isso claro. Isso é a realidade do Bruno, que investe nisso. Entende? Legal. Eu invisto nisso aí, porque eu sei que eu quero estar em alto rendimento o tempo inteiro.
Tá, saca? Posso ter falado isso. Então, assim, pô, Bruno, então tudo que você tá falando aí, todo atleta de futebol americano no Brasil tem acesso e se prepara dessa forma? Não. 90% não. Mas é porque os times não contribuem com essa preparação ou é... Um pouco disso. Às vezes o time, tem alguns times que dão uma base boa pro atleta, e o cara precisa de um pouquinho por fora pra complementar. Tem time que não dá base nenhuma de estrutura em relação a isso, e o atleta que tem que se virar, saca? Então, assim, vai depender de onde o cara joga. É engraçado, você tá falando, eu tô achando isso muito engraçado. O time, pra ele ter excelentes jogadores, ele deveria fazer uma base de preparação pros jogadores. Exatamente. Engraçado. Mas aí a gente entra numa questão de... É difícil achar profissional que entenda o futebol americano. Capacitado pra trabalhar. O futebol americano é assim, cara, é um esporte específico demais, cara, diferente demais. Então você tem que ter cara que entende isso, entende? Então a base, por exemplo, de preparação física hoje nossa, o cara se baseia muito no futebol, né? Sim. Soccer. Sim. Então, claro, algumas coisas você vai conseguir adaptar ali, mas o futebol americano é diferente, cara. O futebol americano é mover carga, é explosão, é transferência, então você precisa de ter um conhecimento nisso. Então, falando a nível Brasil, é difícil o cara ter esse acesso. Difícil o time ter acesso. Então, às vezes, cara, o time às vezes não tem nem condição financeira pra adquirir um cara desse. Chega um cara lá e fala, sou formado em educação física e queria ser. Opa, pode vir. Pronto. Vem ajudar. Melhor ter você do que não ter ninguém. Entende? Um fisiologista, né? O cara fisiologista, um preparador físico de fato. Então, às vezes dá uma base pro cara ali. E com essa base o cara tem que complementar, tem que procurar informação por fora. Entendeu? Não são todos os times. Claro que times grandes, times... referência no Brasil, todos têm uma base diferente em relação a isso. Pessoas que se dedicam exclusivamente para isso, têm conhecimento de preparação física, de dieta que passa pro time, mas não é a realidade do país. Acho importante eu falar isso, porque senão passar a ideia errada aqui. Legal. Você faz acompanhamento com psicólogo? Cara, já fiz. No time que eu tava, o futebol americano tinha essa estrutura, né? Na maioria dos anos que eu tive lá tinha essa estrutura. Eu já fazia esse acompanhamento por fora, por minha conta, né? E foi uma coisa que eu abri mão. Eu não gosto dessa palavra. Deixou de ser prioridade. Acho que eu prefiro falar isso, mas é muito importante, cara. Muito importante você ter um acompanhamento. Tem equipes no Brasil que trabalham com isso e priorizam isso, saca? A equipe do Timbó, por exemplo, que passou ali mais cedo, eles têm uma preparação com uma psicóloga do esporte lá que faz um trabalho excelente, sabe? Então isso tem não são todos, tá? Não é a realidade de geral do Brasil, mas tem programas que levam isso a sério e dão esse suporte pro atleta. Vou fazer uma pergunta pra você aqui. Você me responde com sinceridade, tá? Claro, tudo Vamos lá. 100%. Quando você tá ali na hora do jogo, cara, é um esporte que eu vejo que é muito impacto, é muita raiva. Exato. Ali você não pode ter muita dó, não. Não é? De forma alguma. Então você age mais pelo ato da violência, você tem que pensar na hora como se fosse um lutador. É tipo isso, essa ganância que você sobreviver, tem. Né? O cara tá com a bola. O cara tá com a bola na mão, você falou, não, vou ter que derrubar ele, vou ter que levantar esse cara pro alto. Desculpa a forma de eu estar falando aqui. Não, então faz sentido. Mas chega a pensar dessa forma. Cara, o futebol americano, ele dá a impressão que é só isso. Bom de macho, um caindo em cima do outro e arrebentando um ao outro. Claro que tem essa parte da adrenalina. É quase o rugby que eu vejo, né? O rugby também passa essa ideia de um monte de cara, né, montuando em cima do outro ali. E que é isso? Que loucura é essa? É só bater? Cara, o futebol americano é muito estratégico. Muito estratégico, cara. O futebol americano é um xadrez humano, basicamente. Ouvi dizer tudo isso. Baseado em estratégia. Então a fisicalidade, não vou falar que ela é secundária, não. Mas ela anda junto com a estratégia ali, com a preparação. Impossível separar uma da outra. Impossível separar uma da outra. Não adianta nada você ter um time completamente físico e, desculpa a palavra, burro. Não saber o que tá fazendo dentro do campo. Um time que é menos físico e que tem uma estratégia bem estabelecida, né? Que tem tudo muito bem instalado ali, os esquemas ofensivos, esquemas defensivos, um treinador que sabe o que fazer, o que usar ali, vai bater esse time que é extremamente físico. Você, por exemplo,
Você joga em qual? Eu sou linebacker. Eu jogo na defesa. Da defesa. Isso, jogador defensivo. Ele fica na segunda linha ali, entre a primeira linha dos mais pesados, que são a DL, né? As linhas defensivas. E os DBs, que são os defensive backs, que são ali os caras mais híbridos, digamos assim. Pra correr. Da defesa. Não, na verdade a gente joga na defesa, né? Pra Sim. correr é pra cobrir os recebedores. Você, no caso, a posição que você se situa, que você se coloca, você tem muita explosão pra você correr? Tem. Todos ali tem que ter a mesma... Todo. A mesma não, cara, mas todos ali precisam O que correr. eu cheguei a pensar que é o seguinte, por exemplo, deixa os grandões ali mais pra segurar. Eu não sei, né? Eu entendo assim mais ou menos. Eu acho, é isso, mais ou menos? Corrija se eu estiver errado. Os grandões, igual você, pra segurar, pra ter o impacto ali, pra ter a força, e os mais leves pra correr, joga a bola pra poder correr. Isso. Basicamente, não tá errado a sua ideia, não. É basicamente isso. Só que é um pouco a mais do que isso, porque todos os atletas ali, vou pegar de uma defesa, o cara ele precisa ser atlético o suficiente pra ele conseguir explodir dentro de um determinado espaço, né? Óbvio. Se eu pegar um DL, um cara pesadão que joga ali na frente... Cara, tem muito cara grande, cara, que eu tava vendo NFL. Ele não vai precisar... Isso, não. Todo mundo ali é gigante, cara. Nossa. Esse cara não vai precisar de correr até o fundo do campo, por exemplo. Entende? Certo. Mas ele talvez tenha que correr até linha sideline, que a gente fala sideline to sideline, que é da linha lateral até a outra linha lateral. Então ele precisa de ter um deslocamento horizontal melhor. Ele precisa estar preparado para isso. O linebacker, que é o meu caso, ele é um dos caras mais híbridos da defesa, porque ele precisa de ser forte e pesado bastante para parar o jogo corrido, que é quando o ataque tenta correr com a bola, e aí a parte mais física do jogo, os grandões vêm bloquear, né? Falando, ao grosso modo, os grandões vêm nos bloquear pro running back, que é o cara que corre com a bola, conseguir achar um espaço ali para correr, penetrar, e os linebackers precisam parar, preencher esses espaços para poder parar esse jogo corrido. Basicamente é isso. E eu preciso ser também explosivo e rápido bastante para eu cobrir uma determinada zona ali no campo ali, em situações de passe. Então já viu que é bem específico e bem, sabe? Eu falei... Loucura, hein? 100% de tudo. Então, assim, é um pouco complicado, mas todo mundo ali precisa de minimamente saber, né? Ter uma explosão necessária. E aí o uso é de acordo com a posição. Interessante. Como é que é a sua rotina fora do time, conciliando com o esporte? Muito boa essa pergunta. As pessoas acham que, na maioria das vezes, eu só vivo pro esporte. Até profissional de futebol americano, você só vive pra isso e tal. Meu sonho, cara, quem me dera se eu vivesse só do futebol americano, mas essa não é a realidade do Brasil, tá? Só minha, não. O Brasil inteiro. Os atletas fazem aí a dupla jornada, né? Que é a vida de um atleta de alto rendimento que a gente consegue ser, né? E a vida de um pai de família, um cara dono ali, né? Precisa de prover a casa, trabalho, estudar, vida comum. Então, minha rotina, eu tenho um trabalho hoje, trabalho numa empresa de contabilidade para médico. Eu faço parte do setor comercial ali, é home office, o que me dá um conforto enorme. E eu trabalho 6 a 8 horas por dia nessa função. Então, além disso, eu ainda tenho que treinar, eu ainda tenho que me cuidar, né, alimentar, treino 2 vezes por dia, tenho que cuidar da minha recuperação, às vezes ir numa fisioterapia para tratar algo. Então, toda essa rotina de atleta de alto rendimento, ela é conciliada com uma rotina normal de trabalho. E você recebe financeiramente? Para jogar futebol americano, sim, recebo. Tá. Certo. Vivo desse dinheiro? Negativo. Não precisa nem falar valores não, tá? Não vivo desse jeito. É um complemento de renda que deixa a minha vida mais confortável, com certeza. Sim. Dependo desse dinheiro pra pagar alguma conta minha hoje? Graças a Deus não, cara. Que bom. Graças a Deus não. Eu falei, é um complemento de renda que deixa minha vida mais confortável, que eu consigo investir em um equipamento melhor, consigo investir na minha saúde, na minha preparação de forma geral melhor. Entende? E dá um conforto melhor pra minha família. Sabe? Mas não vivo do esporte, né? E não é a realidade do Brasil, cara. Eu faço parte de uma porcentagem baixa de atletas que são remunerados hoje no futebol americano no Brasil. A grande maioria não tem nenhuma remuneração, e alguns times os caras pagam pra jogar. Essa é a realidade. Eu fiz entrevista aqui com o Ed Aragão em Quiras, até havia feito uma pergunta pra ele.
uma pergunta de... Falei com ele assim... Eu falei, Quiras, você acha que daqui a quanto tempo que o Brasil pode estar no patamar do nível da NFL dos jogadores? Ele falou, vai demorar. Vai demorar, pode ser que daqui a 20 anos, aproximadamente. Investimento altíssimo também. Cara, Pro time daqui chegar no nível da NFL. Então eu falei, cara do céu, então tá um pouco longe. Cara, tá bem longe na minha visão. Eu assustei quando ele falou assim, e já tem um tempinho já que tem futebol americano aqui, né? Exato, tem um tempo já. O Locomotivo, por exemplo, que é o time que eu jogo hoje, né? É o pioneiro, né? É o pioneiro, né? O primeiro time de Minas Gerais de futebol americano. Acho que ele mais existe, tem 15 anos que ele tem. Ele faz 20 anos esse ano, cara. Olha aí pra você ver. São 20 anos de Locomotivo, olha pra você ver. 2 décadas, cara. 2 décadas de um time de futebol americano, né? Um projeto, né? Uma associação enorme. Então, sim, olha o tempo que isso tem. Você acha que, na sua visão, eu também havia perguntado dele na entrevista anterior aí, mas você como jogador, você acha que na sua visão, o que precisa mais para ter essa visibilidade no futebol americano? O que você acha que peca? Cara, primeiro organização. Porque assim, a gente precisa de uma liga, né, coisas organizadas pra gente conseguir atrair patrocínio. Aqui tem muitos times aqui no Brasil, né? Nossa, tem time demais, cara. Eu arrisco falar que tem mais de 300 times no Brasil. Olha aí pra você ver. Sabe? Assim, não sei se é um número correto, eu tô chutando, mas eu arrisco falar que basicamente isso. Tem muito time. São Paulo tem muito time, cara. Tem time em Manaus. Você viu Manaus? Você vê, exato. Sergipe. Então, assim... Poxa. Tem time em todos os locais do Brasil. Então eu acho que falta uma organização primeiro das ligas. Poder explicar também mais sobre o esporte, ter aparição. Isso, o conteúdo do pessoal sobre o esporte é muito baixo. Exato. E a maioria das vezes consomem NFL. Coisas de fora, não consomem. Então a ideia é a gente conseguir criar uma base, né, de fãs aqui no Brasil que vão consumir o nosso esporte aqui para organizar e oferecer para um possível patrocinador que também precisa de investimento, cara. A gente precisa de um investimento de um cara que vai comprar a ideia e colocar, a gente vai passar no ESPN, né, no Sport TV ou algo do tipo, pra gente ter espaço, sabe? Eu acho que isso é interessante, porque também não adianta a gente... Vou te dar um exemplo daqui, por exemplo, de BH. Muita gente ainda, quando eu falo, né, eu jogava no Galo, por exemplo. Você joga no Galo? Ué, o Galo tem time de futebol americano? Tem gente que... Não, até explicar, não tem. Tinha um América também. Então, o Cruzeiro tem. Que isso? Entende? Não sabe, cara. Mas só conhece mais sobre não só o futebol, mas o time de vôlei, futsal e basquete. Exatamente. Aqui, que é a cultura nossa. Cultura olímpica, digamos assim, que é o que você aprende na escola, por exemplo. Então, hoje, tem uma modalidade que chama flag football. É bem interessante também, te dou até uma dica de trazer alguém para falar sobre essa modalidade específica aqui no podcast, eu acho muito legal, que é uma modalidade que vai ser olímpica agora, nas próximas Olimpíadas de Los Angeles. Então ela vai ser uma modalidade olímpica, que ela é uma modalidade, é um futebol americano de introdução, digamos assim, perdão, o pessoal que é atleta de flag, né, posso estar falando errado aqui, mas é uma modalidade de introdução, né, não tem contato, você não joga de capacete, né, com equipamento, você joga com 2 flags, né, com 2 bandeiras aqui, e para parar a jogada, você puxa essa bandeira e a jogada parou ali. Então tem regras diferentes, é uma coisa mais recreativa, tá? Entre aspas, porque também é sério, é levado a sério, é competitivo pra caramba, sabe? É muito legal, assim, e eu acho bacana ter você se for do seu interesse, trazer alguém que é muito legal. Claro. Então, assim, hoje tem essa modalidade também, sabe? Que é olímpica. Então, que isso está gerando? Muita escolinha de flag no Brasil inteiro, crianças indo para poder introduzir, porque é uma coisa barata, você não precisa de comprar um capacete e um pad pro seu filho entrar. Não, cara, só uma chuteira ali. Acabou. Entende? E aí já é uma introdução. E isso a longo prazo eu vejo com muito bons olhos, porque isso a longo prazo as famílias vão ser atingidas, porque tem um filho que eu coloquei numa escolinha ali de flag e hoje, ele vai pra Olimpíada, por exemplo, ou eu tô vendo a escolinha, a modalidade que eu coloquei meu filho pra jogar na televisão passando no Olímpico, olha que legal. Entende? Então é cultural. E isso tá invadindo as escolas.
Mas que bom. Entende? Tá invadindo as escolas, tem muito time de flag aqui de BH indo em escolas, mostrando modalidade, sabe? Imagina ter um recreio em que seu filho vai aprender flag, sabe? Já é uma coisa ligada ao futebol americano, entende? Então eu creio que a gente tá no caminho certo pra conseguir colocar dentro da cultura, né, do brasileiro, em consumir mais o esporte aqui no Brasil. Deus abençoe, que evolui muito. Exato. Né? Então a gente tá no caminho certo, longe ainda de chegar no nível da NFL, porque, cara, é muita coisa diferente. Os caras lá jogam futebol americano desde os 6 anos de idade, né? Tinha um americano em comum que a gente conhece, que é o Miles, a gente tava conversando antes, né? Cara, o Miles joga futebol americano desde os 8 anos de idade. 8 anos de idade que ele joga futebol americano, cara. Imagina. Muito tempo. Muito tempo, cara. Eu jogo... Tá com quantos anos? Ele eu tô com... Ele. Mas eu não sei, cara. Eu acho que ele é novo. Ele deve ter uns 20... 30, né? Bem menos. Ele deve ter uns 25, 24. Ele acabou de sair do college, já. Putz. Então, assim, eu comecei a jogar, eu tinha 21 anos. Entendeu? Olha a diferença, cara. O gap é enorme. Então, a gente chegar no nível desses caras vai demorar, mas eu acho que a gente tá no caminho certo. Tá bom. Vamos falar aqui, bem resumidamente, um pouquinho das regras. Vamos lá. Complexa essa aí, bruxo. Porque curioso. Assim, cara, futebol americano, o livro de regras é enorme. Saca? Tem muita regra. Eu vou falar o básico aqui, pra até explicar mais ou menos como que funciona. Pode ir? Cara, a regra é o seguinte. Primeiro tem que explicar que existem dois livros de regras diferentes, digamos assim. Um da NFL, que é a liga profissional, e um do college football, que é o futebol americano universitário. Então tem uma diferença pequena entre as regras que a NFL joga e as regras que o futebol americano universitário joga. Aqui no Brasil a gente usa as regras do futebol americano universitário, não são as regras da NFL. Mas assim, basicamente, cara, bom, a ideia do futebol americano é o quê? É você conquistar território, certo? Conquistar território até cruzar a linha do oponente, né, do adversário. Que é a linha de touchdown ali. Pensa num rouba-bandeira. Lembra do rouba-bandeira? Sei. Não tem que pegar a bandeira lá e correr até o outro lado sem ninguém te taguear, te encostar, te frisar. A partir do momento que você passa ali, vale o ponto. Sim. Basicamente isso. O cara não pode te encostar, só isso. Não. Ele pode jogar... Vai falar. A ideia... A ideia é basicamente essa. Entendeu? Ganhar território. O que eu quero dizer ganhar território? Cada time, né, cada ataque tem aí 4 tentativas para conseguir conquistar 10 jardas do campo. Você já viu o campo de futebol americano, ele é todo marcado de 10 em 10 jardas. Certo. Então a equipe tem 4 tentativas para poder conquistar 10 jardas. Se dentro dessas 4 tentativas ele conseguiu conquistar essas 10 jardas, essas 4 tentativas se renovam para mais 4. Então o ataque ele vai o quê? Ganhando território até cruzar a linha do rival, do oponente e marcar. Beleza? Certo. Papel da defesa: impedir que o ataque conquiste esse território. Então o ideal para a defesa é que dentro dessas 4 tentativas para o ataque renovar essas 10 jardas, né? É que dentro dessas 4 tentativas o ataque não consiga fazer isso. E aí muda a posse de bola, né? O ataque sai do campo, entra a defesa do time desse ataque, sai a defesa que estava em campo e entra o ataque agora. Então o futebol americano são 3 times. Time de ataque, time de defesa e time de especialistas. O que eu quero dizer com time de especialistas? É o time que entra naquelas situações de chute, né? Chama Special Teams. Então você já viu um jogo de futebol americano? A gente estava falando ontem, teve o Super Bowl, inclusive, que foi a final, né? Enfim, o início do jogo ele é marcado por um kickoff, que é onde o kicker ele chuta a bola, a galera corre, o cara tenta retornar, entende? É basicamente isso. Então por isso que eu tô te falando que sai um time de ataque e entra um time de defesa, entende? Legal, então os mesmos 11 da defesa jogam no ataque? Não. Jogam diferentes. Legal. Então o roster no futebol americano, ele tem roster que fala, né, o número de atletas dentro do time são 53 atletas, cara. 53 é muito. 53 e vamos supor, eu tô com a bola na mão. Vou lá, eu vou correr. Tô correndo. Se você me derruba, joga no chão, tô com a bola na mão. Se eu pegar essa bola e jogar pro próximo do meu time, tá valendo?
Cara, depende. Se você jogar, você tá com a bola na mão, você já cruzou a linha de scrimmage. O que é a linha de scrimmage? É a linha que a bola sai, né? Então saiu a bola dali, né? O cara entregou essa bola pra você e você correu e cruzou essa linha de scrimmage, você só pode jogar essa bola pra trás. Nossa. Você não pode jogar essa bola pra frente. Isso é uma falta. Entende? Cara. E você corre o risco de... conseguir, vou jogar essa bola pra trás pra dar uma continuidade na jogada, você perder essa bola cair, essa bola é viva. Se a defesa recuperar, acabou. Nossa. Você perde. Então, interessante. A gente acabou entrando nessa questão de regra, né? E eu tô falando um pouco do jogo em si, pra mostrar a complexidade que é. A gente falou um pouquinho já ficou meio assim. E as regras são exatamente isso. Vou te dar um exemplinho aqui básico. Eu falei de regras diferentes NFL e futebol americano universitário. No futebol americano universitário, se o atleta, o recebedor que vai receber a bola, né? Quarterback vai lançar quarterback, é o cara que lança a bola. Eu gosto muito de falar para explicar, é o marido da Gisele Bündchen, Tom Brady. Sim. Ele que lança a bola, ex-marido, né? Agora que então ele lança essa bola para um recebedor. O recebedor pega a bola, se ele tá com um dos pés, só com um dos pés dentro do campo, vale essa recepção. Nossa Senhora. Na NFL, se esse cara receber a bola com um dos pés só dentro do campo, a recepção é inválida. Ele tem que estar com os 2 pés dentro do campo para valer a recepção. Então já tem uma diferença entre uma regra e outra. Viu a complexidade que é, cara? Então, assim, se eu for ficar falando de regra aqui, a gente vai ter que gastar um podcast inteiro pra falar. Mas, assim, é muito complexo, tá? São regras diferentes, porque o jogo é um jogo complexo, mas que com o tempo que você vai acompanhando, vai entendendo, cara, você vai pegando. Não é difícil de pegar, não. Você vai vendo e fala, aquilo ali aconteceu por causa disso, entendeu? As faltas no jogo são marcadas por flags, né? A gente fala, flag. A flag, o que é flag? Flag é bandeira, né, em inglês, onde o árbitro ele puxa essa bandeira amarela e joga no campo quando ele vê alguma irregularidade para marcar uma falta. Como que essas faltas são aplicadas? Na maioria das vezes pune o time que cometeu a falta com percas de jarda. Então, vou te dar um exemplo. Vocês viram ali a foto no início do capacete, né? Ele tem uma máscara né, na frente. Sim. Se por algum acaso, né, a gente tá disputando um bloqueio e eu puxo sua máscara, o cara que tá com a bola e eu vou te taclear e eu puxo essa máscara, isso é uma falta de 15 jardas de penalidade. Então, se eu puxei sua máscara, você é um cara do ataque, seu ataque anda 15 jardas a partir do ponto da bola. Nossa. Por causa dessa penalidade. Se eu sou um cara do ataque que fui bloquear e puxei a máscara de alguém da defesa, o meu ataque anda 15 jardas pra trás para cumprir essa penalidade. Isso é um exemplo que eu posso te dar de inúmeros referente à regra no esporte. Mas é assim que ela é aplicada, com penalidades, né? Diferente ali do soccer, né? Do futebol que a gente tá acostumado. Cartão amarelo, faltinha aqui para a jogada. No futebol americano, as faltas são aplicadas como punição, né, de perca ou ganho de jarda, né? Mas existe também as faltas antidesportivas, né? O atleta pode sim ser punido com ser ejetado do jogo, tá? Existe também essas questões. Isso. Agora eu vou fazer umas perguntas pra você aqui, vai ser o bate-bola rápido. Claro. Tá bom? Vamos lá, rapidinho. Há muita cobrança dos torcedores? Cara, relativo. Os torcedores, na maioria das vezes, são nossos familiares, cara. São eles que vão apoiar os atletas, são eles que vão assistir todos os jogos, estão lá na chuva, no sol, nas transmissões, né? Então, assim, eu falo que isso é relativo, depende de onde o cara joga. Próximo. Os times rivais. E aí, tem muita... Como é que é? Quais são os times rivais? Cara, depende do programa que você joga também, né? Existem as rivalidades regionais e as rivalidades nacionais. Então, eu tava no Galo ano passado, rivalidade regional são os times daqui, né? Cruzeiro, América, né? Então tem isso. Nacional são os times que a gente já jogou contra, né? Então, o Rex, por exemplo, a gente já jogou acho que 3 vezes, o Rex ganhou 2 e a gente ganhou 1. O Galo ganhou 1. Recife agora, a gente jogou a final. Então, existe essa rivalidade também nacional. Mas existe sim. Pau quebra, briga também na hora? Não, mas te dá uma vontade, né? Mais, sabe? Pô, eu vou ganhar desses caras aqui, dá vontade. Os melhores times do Brasil? Cara, vou ser bem breve, assim. Hoje no cenário Galo Futebol Americano, Recife Mariners, atual campeão. Posso falar do Rhinos,
que é um time de Guarulhos Rhinos, né? É um time de São Paulo. E, cara, mais um aqui, acho que o T-Rex, que é o time de Santa Catarina e Timbó. São os atuais, mas isso vai mudar em breve, porque a gente tá fazendo um programa legal aí pra esse ano. Legal. Sua família já apoia? Apoia, cara. Eu acho que isso é importante demais. Minha família, graças a Deus, eu tive dom, que eu sei que não é a realidade de muitos atletas, mas eu tive esse, né, fui presenteado com uma família que me apoia demais, sempre me apoiou desde o basquete, no exército e agora no futebol americano. Tem 100% do apoio da família. Sem eles, eu acho que não chegaria tão longe, não. E o vínculo de amizade do esporte? Os melhores amigos que eu tenho na vida. É totalmente diferente de qualquer vínculo em outra esfera da vida que você consegue, cara. O vínculo no futebol americano, o vínculo no esporte de amizade é coisa surreal. Eu posso falar que eu tenho amigos que eu posso contar pra qualquer momento da minha vida, caras que, sim, sem palavras mesmo. É um vínculo forte. Você acha que teria nível pra jogar em algum time lá fora? Estados Unidos, não. Não. Difícil. Agora, Europa, sim. A Europa tem bastante liga, né? Tem uma liga primária bem legal lá, ILF, que chama, muito organizada. Tem outras ligas também, na Alemanha e tal. Eu creio que nessas ligas eu teria nível pra jogar sim. Mas nos Estados Unidos é difícil, cara. Tem que ser sincero. Você pretende jogar até quando? Nossa, essa pergunta aí é complicada, viu? Que eu posso me enrolar aqui, que a dona Maria lá em casa me cobra. Não, mentira, ela não... cara... Eu falo que eu vou aposentar tem 2 anos. Porque é difícil, bruxa. É uma rotina pesada, cara. E o corpo, ele sente. Eu tô com 31 anos de idade. Então não é qualquer esporte, né? O futebol americano é um esporte de colisão, cara. O corpo sente muito. E eu pretendo jogar pelo menos mais uns 2 anos. Agora pelo menos mais uns 2 anos. Mas pode mudar. Boa. Pra antes ou pra estender. Vamos ver como é que vai ser. Como é que tá o nível dos jogadores aqui no Brasil? Você acha? Cara, hoje a gente tem jogadores de alto nível, por aquilo que a gente conversou mais cedo. Então, um bom nível, eu acho um bom nível. Por aquilo que a gente conversou mais cedo, hoje as informações, né, a busca por conhecimento tá muito mais fácil, muito mais próximo, e aí com isso você consegue se preparar mais, sabe? Consegue estar... Então a gente tem vários atletas hoje, por exemplo, jogando nessa Liga da Europa, vários brasileiros, entende? A gente tem os olhos lá de fora voltados pro futebol americano no Brasil hoje, por conta desse nível aí elevado de atletas, saca? Então eu acho que a gente tá caminhando pra ser aí uma potência aí futura. Você acha que os times rivais têm boa estrutura pra preparar os atletas? Deixa eu até falar disso aí mais ou menos. Cara, depende muito da região que você joga, na maioria não. Na maioria não. São poucos programas que tem uma estrutura top, assim, para poder levar o seu programa. Que são essas que eu falei agora, né? Que você me falou, os top 4 times. Normalmente são os caras que sempre chegam, os caras que estão sempre em semifinais, finais, porque eles sabem o caminho das pedras ali, de que um bom programa precisa, do que é indispensável, o que é dispensável, entende? Então não são todos no Brasil que tem essa estrutura. E, cara, é diferente, né? Um time, por exemplo, que tá no Sergipe, ele tem um apoio, talvez... diferente de um time que tá, sabe, aqui no São Paulo, Rio Eixo ali, né, Minas Gerais. Então depende muito, cara. Aqui no Brasil tem algum estádio de só para futebol americano, não? Cara, em São Paulo já tem alguns, estádio não, mas tem alguns campos já que são específicos ao futebol americano. Já com o T lá que a gente fala, né, que é o Y, né, que a gente, né, chuta a bola lá, né, field goal, extra point. Então já tem campos que é com jarda e já com esses Y lá instalados. Mas estádio mesmo, próprio só pra isso... não, porque a gente tá no país de futebol, né? Isso. E para jogar futebol americano a gente precisa de um campo exatamente igual de futebol. São as mesmas dimensões. Né? Exato. Legal. Então a gente acaba tendo aí, né, com facilidade, não cria essa necessidade de ter um campo específico. Show. Os melhores jogadores do Brasil são de onde? Nossa, difícil essa. Cara, Sudeste tem uma escola muito boa. O Sudeste tem uma escola excelente. O Sul também tem uma escola excelente. O Nordeste também.
Então, eu creio que esses três extremos aí tem excelentes atletas, cara. Claro, com todo, né? O Brasil tem atletas em todo o território nacional bons, mas de nomes assim que se destacam, vão pra fora. A gente tá falando do Ryan Day, por exemplo, que é, né, meu amigo, né, daqui de BH, né? A gente tem o Poli Sacramento, que é um dos melhores OLs, né, da posição do Brasil, joga num time da França, em Paris. Ele é daqui de BH também, entende? A gente tem atletas do Sul também que já tiveram oportunidades fora, atletas do Nordeste também que representam. Então, sim, eu acho que esse eixo aí são os três principais aí de celeiro de talentos. Bacana. Agora a última pergunta que poder fechar. Agora vamos ver essa pergunta aqui. Se seu filho fizesse tudo o que está fazendo nessa situação de hoje, pelo esporte, você apoiaria? Difícil a pergunta, hein, velho? Essa pergunta foi pra fechar. Essa pega mesmo. Cara, apoiaria porque... Por mais que eu já tive gastos, né? Pega muito da minha saúde, enfim. Mas o benefício que o esporte traz, de tudo que ele trouxe pra minha vida, cara, eu recomendo pra qualquer pessoa. Eu queria muito que meu filho, falo isso com a Thalita lá em casa direto, queria muito que nossos filhos gostassem de praticar esporte. Claro que isso é uma coisa que eles vão escolher totalmente livre, mas pelo menos introduzi-los em algo relacionado ao esporte, eu vou fazer isso com toda certeza, porque o que o esporte me ensina, cara, até hoje, é tudo que eu sou, cara. O esporte, ele me estruturou pra ser, assim, o Bruno que eu sou hoje, saca? O cara dentro de casa, o cara família. Tudo que o esporte me ensinou, eu não vejo nenhuma outra esfera na sociedade que me ensina o que o esporte ensina, cara. Interessante, né? Como é que a doutrina totalmente diferente, cara. Ele ensina a perder, e quanto mais novo você aprende isso, melhor você lida com isso durante a vida, né, cara? Pô, aprendi a perder, aprendi a competir, aprendi a trabalhar em equipe com 10, 11 anos de idade. É muito tempo já. Quando eu fui adulto, que eu fui pra uma empresa, que eu fui faculdade, ou que eu fui... entende? Eu já sabia mais ou menos o caminho das pedras, eu sabia lidar muito melhor com isso. Então o esporte, ele tem essa facilidade, cara. Então, assim, respondendo a pergunta com toda certeza, cara, se meu filho estivesse fazendo tudo que eu fiz por qualquer outro esporte, qualquer um, natação, patins no gelo, qualquer que você quiser, cara, vai com tudo, que você tem todo o meu apoio, sabe? Porque eu sei os benefícios que eu colhi. Entende? Já é diferente, cara. Fala isso pra todo mundo. Muito bom. Se puder colocar seu filho no esporte, cara, faça isso por ele e por você também. Porque não tem malefício, não vejo malefício, não. Salva vidas. Benefício. O esporte, ele salva vidas literalmente, cara. Literalmente. É diferente. Bruno, sensacional essa entrevista que eu tive hoje aqui com você. Pô, cara, te agradeço de coração você ter vindo aqui. Boa simplicidade. Não, que tá isso, bom? Cara. Olha, valeu pelo assim, argumento que você teve. Você tem uma doutrina boa pra vocês poderem explicar. Né? À toa que você é o capitão, né? Fui capitão do Galo do futebol americano durante o tempo que eu fiquei lá. Né? Agora você vai estrear em outro time agora, né? Vou estrear em outro time, né? Tô voltando pra casa, digamos assim. Vou voltar pro Locomotivo, que é minhas raízes, né? Sempre tive esse sonho, então contribuir com um pouco da experiência que eu tive, que eu conquistei fora de lá. E contribuir com um pouco, né, com o crescimento de outros atletas. Eu acho que tem que deixar um legado, né, pessoas que vêm aí depois disso. Eu acho que o esporte continua, né. Eu que agradeço, cara, pelo espaço. Também. Desculpa aí qualquer coisa se eu não conseguir responder ou algo. Respondeu tudo. Mas assim, deixar um recado pro pessoal que tá assistindo. Cara, futebol americano é um esporte sensacional. Ele pode ser um pouco difícil de entender no início, mas eu tenho certeza absoluta que ele é apaixonante. Então, assim, procure saber mais. Tem muito time em Belo Horizonte, muito time em Minas Gerais. Às vezes tem um time aí no seu bairro aí que você nem sabia que existia e que tá aí, que treina. Apoia esse time, saca? Eu acho que você não vai se arrepender em aprender mais sobre esse esporte. É um esporte apaixonante. Concordo. E que, cara, tem tudo aí pra ser uma potência aí no Brasil. Deus entende? Abençoe. Então, cara, fico muito feliz em falar um pouquinho desse esporte que sou apaixonado, né, que me moldou, que me molda até hoje. Tento contribuir sempre pro crescimento desse esporte. E, cara, é isso. Agradeço demais aí pelo espaço, me recebeu super bem. Pô, cara. E, cara, agradeço demais. Surgindo outras oportunidades, pode sempre contar comigo, precisar de qualquer coisa, tem meu telefone, é só entrar em contato que eu tô aí sempre. Tamo junto, campeão. Fechado. Obrigadaço mais uma Tamo vez. junto. Sensacional, viu, irmão? Um abraço, irmão. Tamo junto. A gente tá junto. Pessoal, até a próxima. Valeu! Valeu!